Eu trouxe algumas imagens aí, eu gostaria que colocasse, por favor. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite a respeito de atitudes práticas para uma vida transformada. Aí você pode dizer assim, mas a minha vida já foi transformada, eu já tenho uma vida transformada. Mas eu queria dizer para você que a nossa transformação, ela não é instantânea, ela é gradativa. Então, de tempos em tempos, a cada dia, a cada ano, né, que vai passando, cada década, né, dependendo da idade, a gente vai sentindo, ou deveria sentir, que nós estamos sendo transformados de glória em glória para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Nós nunca podemos achar que estamos regredindo, ou se acharmos que estamos regredindo, nós temos que procurar corrigir os erros e avançar, porque nós não fomos chamados para andar para o lado e nem para trás, nós somos chamados para caminhar para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 61 e versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a parte A do versículo 2 diz, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse versículo, me dá assim um aperto no coração, porque eu quero cada dia que o Espírito do Senhor seja sobre mim e me unja, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para ser útil na obra de Deus, para ser um vaso, um instrumento na mão de Deus. Então, para mim é uma frase de muita responsabilidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu queria perguntar para você, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Todo mundo, né? Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo de Deus é você ser guiado pelo Senhor, é você fazer a vontade de Deus, é você andar segundo está na palavra de Deus, é você se deixar levar pelo Espírito, guiar pelo Espírito, falar pelo Espírito, pensar pelo Espírito. Quanto mais você for imerso, né, nessa vida espiritual, melhor. Isso significa que a unção do Espírito está sobre você e você vai sendo cada dia capacitado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Afinal, você não é acidente de percurso, você nasceu porque Deus tinha um propósito na sua vida. E qual é esse propósito? Se você já sabe, faça. Se você ainda não sabe, busque. Mas você tem que cumprir aquilo para o qual o Senhor permitiu que você nascesse para você cumprir. Ele salvou você para você cumprir. Mas tudo começa... Pode passar aí, por favor? Toda transformação começa com um pensamento que é seguido de atitudes. Então, para nós sermos cristãos cheios do Espírito Santo e termos a nossa vida transformada de glória em glória diante do Senhor, sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, nós temos que começar essa transformação com um pensamento. São pensamentos que nós vamos cultivando na nossa mente, e os pensamentos cultivados na nossa mente automaticamente se transformam em atitudes. Se você for parar para pensar, tudo o que você faz começa com um pensamento. Nunca a gente faz nada, como a gente costuma dizer, sem pensar. Não é assim. Tudo começa com um pensamento. Para você estar aqui hoje, talvez você tenha acordado e a primeira coisa que veio na sua mente foi: hoje tem culto do JA e eu vou. Isso estava aqui, no mundo das ideias, certo? Passou-se o dia, você arranjou o seu dia, de modo que no final da tarde você já estivesse livre, porque você tinha a intenção de estar aqui hoje. Depois você foi, tomou um banho, trocou roupa, a intenção de estar aqui hoje. Então, o pensamento que você cultivou ao longo do dia acabou resultando na sua presença aqui hoje. E assim é, se você começar a partir de hoje a prestar atenção nos seus pensamentos, começar a prestar atenção naquilo que você
pensa, como que você cultiva, como é que você se comporta em relação aos seus pensamentos, você vai começar a ver que você é resultado de uma sucessão de pensamentos que corre dentro aí da sua mente. Tem uma imagem, eu gosto dessa imagem, é uma imagem de um livro antigo, mas eu nunca achei uma imagem boa para substituir essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, porque ela ilustra bem como é que uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela enfrenta uma determinada batalha espiritual. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós enfrentamos batalhas espirituais. Essa imagem, eu peguei de um livro antigo que caiu na minha mão, chamado O Peregrino. Talvez você já tenha ouvido falar. O que caiu na minha mão era O Peregrino Ilustrado. Imagino que era até para criança, muitos anos atrás. E eu recortei essa imagem do livro e guardei comigo, e até hoje ela me acompanha, porque para mim ela ilustra muito bem como é que a gente luta para ser um crente de vida transformada, cheio do Espírito Santo, porque a gente vê esse muro, né, no livro está explicado, que esse muro simboliza o coração do cristão. Do lado embaixo nós vemos um fogo, né, que está pegando, que estaria dentro do coração do cristão. De um lado nós vemos Satanás com um jarro grande de água, tentando apagar esse fogo. E do outro lado, um anjo com uma vasilha pequenina de azeite para tentar manter esse fogo, ou mantê-lo cada vez maior e aceso, continuamente aceso, né? Então, essa é a batalha que nós enfrentamos, os obstáculos que nós enfrentamos para que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A questão é que nós não podemos desanimar, porque vai ter vez do fogo estar fraquinho no nosso coração. Isso aí vai acontecer. Aconteceu até com Timóteo. Quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, ele fala: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Isso mostra que Timóteo, mesmo sendo um homem de Deus, sendo um obreiro, de vez em quando a chama baixava, a chama apagava, ou quase apagava, aliás, e ele precisava de uma palavra de ânimo. Então o Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer dar a você essa palavra de ânimo. Talvez você esteja vivendo uma semana, um mês, um ano difícil, aonde você sente até dificuldade de cultivar a sua vida espiritual. Mas o Senhor, nessa noite, trouxe você aqui para reavivar a chama no seu coração, para que você saia daqui, em nome de Jesus, reavivado, para que você se lembre dessa imagem, de que embora Satanás jogue água no fogo, o Espírito Santo de Deus está ali derramando óleo, derramando azeite, para manter a chama acesa e cada vez mais alta, para que você possa ser um instrumento valioso nas mãos de Deus. Lembrando que o processo é gradativo. Nós estamos numa grande guerra espiritual, cheia de pequenas batalhas. E todos os dias nós travamos uma batalha. Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha. Mas o importante é nós nunca tirarmos da nossa mente esse pensamento de que a guerra já foi ganha pelo Senhor Jesus na cruz. Se nós perdemos uma batalha aqui, uma batalha ali, é um detalhe. O importante é nós perseverarmos, porque a guerra já está ganha pelo sangue de Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a referência de Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Forte. Amém. Mais um clique aí, por favor. A próxima referência. Aê! Vamos lá, vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Veja só que isso é um processo. Quando o Senhor começa algo na nossa vida, não é alguma coisa que Ele começa hoje e termina amanhã. A obra só está terminada naqueles que já morreram. Como nós estamos aqui, nós estamos num processo.
E a ideia é que nós nos envolvamos tanto nesse processo de transformação, que nós possamos dizer como Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Olha o peso dessa palavra. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa frase é falada quando a pessoa já tem consciência de que ela está vivendo em total consagração a Deus. Não significa que ela não peque, que ela não erre, que ela não falhe, mas ela está totalmente envolvida em consagrar a sua vida a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de enfatizar você. A busca de uma transformação significativa, ela é gradativa e ela depende da nossa perseverança. Nós precisamos perseverar em buscar sermos transformados e cheios do Espírito Santo. Deus está disposto a nos ajudar, se nós estivermos dispostos a perseverar. Então, nós vamos ver aqui algumas atitudes práticas do nosso dia a dia, que vão nos ajudar a mim, ajudar a você, a ter essa tão sonhada transformação, diária que nós precisamos, a sermos cheios do Espírito Santo. São alguns passos, eu não vou dizer que eles são fáceis, mas eles são simples. A gente só precisa estar focado naquilo que de fato Deus quer de nós. Pode passar. O primeiro passo é: faça da plenitude do Espírito Santo uma prioridade na sua vida. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes nós não somos, porque isso não é prioridade na nossa vida. É prioridade uma série de outras coisas, da vida corriqueira nossa, do dia a dia da gente, das pessoas com quem a gente se relaciona. Mas ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo, acaba sendo uma coisa secundária. É uma coisa que a gente não se empenha muito. A gente quer, mas a gente não tem aquele empenho que a gente tem por alguma outra coisa que de fato a gente queira. Então, somente quando acontecer esse desejo, sabe, essa sede, esse desejo, é que nós vamos conseguir aos poucos ir deixando de lado sentimentos contrários, principalmente. Nós vivemos numa época em que o sentimento de ira, está todo mundo com nervos à flor da pele. O sentimento de ira é muito comum, o sentimento de ansiedade é muito comum, o sentimento de vitimização é muito comum. Então, existem alguns sentimentos que parece que a pressão da vida que a gente vive vai tomando conta do nosso coração, do nosso dia a dia, e a gente acaba se deixando levar por eles. É normal a gente se irritar, é normal a gente ser ansioso, é normal a gente se vitimizar. Vai ficando tudo tão normal que a plenitude do Espírito Santo, que tira tudo isso, porque para mim isso é sujeira na vida da gente. Estou falando a partir de mim. É sujeira na vida da gente que a gente tem que se livrar. E o único jeito de se livrar é substituindo essas coisas pela plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Mas para que ela aconteça, nós precisamos priorizá-la, nós precisamos desejá-la, nós precisamos correr atrás, nós precisamos fazer o que precisar ser feito para que a gente alcance esse patamar. Qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de cristão que você gostaria de ser? Falando para as mulheres, aí no mês das mulheres, Qual é o tipo de mulher que você gostaria de ser? Qual é o perfil da mulher que você sonharia em ser, em se tratando de uma mulher espiritual, de uma mulher usada por Deus? Como que você gostaria de ser? Aí eu vou dar uma dica para você, isso serve para homem e para mulher, Você anota isso num papel, coloca dentro da sua Bíblia e ora sobre isso. Veja qual é o passo a passo que você tem que dar para você chegar nesse patamar que você quer e corre atrás. Não é assim que você quer? Você diz assim: eu quero ser, gerente no meu ambiente de trabalho lá. Eu sou da mais simplesinha que tem lá, mas eu quero chegar a gerente. É impossível? Não. O que vai demandar? Esforço. Então, o que você vai fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o curso tal, eu preciso aprender inglês, de repente, eu preciso fazer isso, aquilo outro. O que você vai fazer se você quiser chegar lá? Você vai correndo atrás, subindo os degraus, se esforçando, manhã, tarde, noite, madrugada, para você alcançar o seu objetivo. Faça isso com a plenitude do Espírito Santo.
Como é que você quer ser? Que tipo de crente você sonha ser? Ah, eu não sonho nada. Se você não sonha nada, você vai ser sempre um crente meia-boca. Me perdoa a expressão? O crente meia-boca é aquele crente que, se fosse num banco, a gente chamaria de crente lustramóveis, né? Ele vem para a igreja, senta, vira para lá, vira para cá, levanta e vai embora para casa. Chega no próximo culto, ele vem, senta, entendeu? Ele não passa disso. Em compensação, vai para o inferno? Não. Mas, em compensação, ele deixa de desfrutar as grandes bênçãos que Deus tem para ele. Ele deixa de receber os milagres que Deus quer fazer na vida dele. Por quê? Porque ele é sossegado. E aí, quando ele vê o outro recebendo, ainda fica igual o irmão do filho pródigo. Eu estou aqui há tanto tempo, nunca tive uma festinha. Esse daí que foi lá, aprontou todas e voltou, ganhou um festão. Fica com ciúme, porque Deus está abençoando o outro, que é novo convertido, que chegou depois, e ele que já está há tanto tempo na igreja, não recebe as bênçãos que ele vem buscando, que ele está desejando. Está desejando, mas não se mexe. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que o reino dos céus é ganhado à força. Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos muitas vezes nos sacrificar para alcançarmos os objetivos espirituais, se nós queremos desfrutar da presença de Deus, da plenitude de Deus, dos milagres de Deus, das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele deve ser um relacionamento como se nós fôssemos conduzidos por um fio de cabelo. As mulheres vão me entender bem. Quando a gente, principalmente quem tem cabelo mais comprido, né? Como o meu, assim, que é comprido, aí cai. Quando cai aquele fio que fica assim no braço, que você fica passando a mão e não acha ele de jeito nenhum, é como se fosse aquilo, como se o Espírito Santo amarrasse um fio de cabelo no nosso braço e fosse nos conduzindo, andando ao nosso lado, segurando esse fio. E, de repente, a gente quer virar para a esquerda, só que ele quer que a gente siga reto. Então, a gente vai virando e a gente sente, né? Aquela pressãozinha do cabelo, aqui assim, é muito sutil, mas a gente sente. Então, a gente sentia aquela pressãozinha puxando para cá, então a gente sabe que o Espírito Santo não quer que a gente vire para a esquerda, a gente precisa seguir reto. Mas para a gente, se uma pessoa estiver andando toda de qualquer jeito, ela vai virar, o fio de cabelo vai arrebentar e ela nem vai se dar conta. Então, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para que a gente possa perceber quando o Espírito Santo diz para nós que aquilo não é bom para nós. Sabe, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade espiritual, de modo que quando o Espírito Santo falar, a gente pelo menos tenha consciência de que ele está falando. Porque tem gente que já entrou num patamar tão baixo de nível espiritual, que o Espírito Santo pode gritar que essa pessoa não ouve. Sabe, estilo Balaão, precisa até a mula abrir a boca e falar, e ainda assim, olhe lá se ele vai dar ouvidos. Então, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade. Quando a gente estiver num ambiente que não é para nós, o Espírito Santo vai se entristecer dentro de nós. E nós precisamos estar sensíveis de que essa tristeza que nós estamos sentindo não é nossa, é o Espírito Santo dentro de nós, triste porque nós estamos num ambiente que não é para estar. Quando nós falarmos alguma coisa que nós não deveríamos falar, ter a sensibilidade de que a gente ficou mal porque a gente falou, porque o Espírito Santo se entristeceu com as nossas palavras. Entendeu? Quando a gente pensar alguma coisa errada, aprender a rechaçar pensamentos que não são de Deus. Existem pensamentos que são carnais e existem pensamentos que são diabólicos. Os pensamentos que são diabólicos, geralmente eles nos oprimem. Eles fazem muito mal e nos oprimem. Satanás não pode tomar conta da nossa vida, porque nós somos de Jesus, então ele lança setas de pensamentos. E aquilo nos oprime, nos faz um mal terrível. Nós precisamos aprender a batalhar e repreender em nome de Jesus pensamentos lançados pelo inimigo. E aqueles que são carnais, a gente precisa se tornando mais espirituais, que é para esses pensamentos não tomarem conta da nossa mente. Entendeu? Então, a vida espiritual, ela é muito dinâmica. Esse negócio de, ser crente, como é ser crente? Ir lá na igreja, ficar lá, que negócio sem graça. Sem graça, nada. A vida cristã, ela é muito dinâmica, ela é de 24 horas por dia, ela é cheia de altos e baixos. Eu, particularmente, não sei se eu sou meio suspeita de falar, porque a minha vida toda, eu fui criada, nasci e criada no Evangelho, eu sempre achei a vida cristã muito dinâmica.
Eu nunca achei mesmice, não, porque o diabo não dá folga, e quando o diabo dá uma folga, o Senhor, o Espírito Santo vem e age, e assim a gente vai nessa batalha, passa-se aí 60 anos e a gente nem vê o tempo passar, glória a Deus por isso, né? Então, aguce, outra coisa, pode colocar o segundo aí, por favor? Aguce sua sensibilidade com relação ao pecado. Aguce sua sensibilidade com relação ao pecado. O pecado, por quê? Porque o pecado bloqueia a ação do Espírito Santo na nossa vida. O pecado bloqueia a ação do Espírito Santo na nossa vida. Pratique a confissão instantânea. 1 João 9, o que diz lá? Quem lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Gente, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas isso é se confessarmos. Então, pratique a confissão instantânea. Eu costumo dizer o seguinte: não deixe o pecado criar barba na sua vida. Ficar tanto tempo, sabe assim? Não deixa. Você percebeu que você pecou? Pratique a confissão instantânea. Já eleva o seu pensamento ao Senhor. Não fica dizendo assim: pequei segunda-feira, eu vou esperar chegar sábado lá no culto do JA e vou pedir perdão. Não, não faça isso, tá? Não faça isso. Viu que pecou, percebeu que errou, automaticamente já eleva o seu pensamento ao Senhor e diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa, passa o teu sangue na minha vida, perdoa o meu pecado e me ajuda a não pecar outra vez, tá? E recuse-se a ouvir o que Satanás diz, porque muitas vezes você pede perdão a Deus, o Senhor perdoa o seu pecado e Satanás ainda fica jogando conversa fiada na sua cabeça. Você precisa ter essa sensibilidade, sabe, de ver que aquilo não é do Senhor, que não provém do Espírito Santo, e você repreender em nome de Jesus pensamentos que façam mal para você, tá? Para que você possa viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Então, aguce sua sensibilidade com relação ao pecado. Pode trocar. Número 3, leia e estude a palavra de Deus diariamente. Diariamente. O que eu falei? Diariamente. Por que diariamente? Porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Ninguém aqui come só uma vez por dia, né? Tem gente que come 4, 5, 6 vezes por dia. Mas a Bíblia fica a semana toda sem ler. Como que aguenta se manter? Às vezes, eu acho que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para a gente poder enxergar o nosso corpo espiritual, né, baseado na alimentação que a gente dá para ele, eu acredito que nós veríamos muita gente cadavérica caminhando pelo templo. Porque são pessoas que às vezes passam a semana inteira, não ora, não lê a Bíblia, não alimenta a sua alma com a palavra de Deus, e quer ser forte, e quer ser cheio do Espírito Santo, e quer, entendeu? Quer ser usado por Deus. E quando o pastor chama na frente, quem quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Quem quer milagre? Eu quero milagre. Só que não é o pastor que dá o milagre. Uma coisa que me chama a atenção no livro de Josué, é que Deus poderia, que é o momento que eles tomam posse de Canaã, da terra prometida, Deus poderia chegar lá em Canaã, mandar um anjo, não precisa ser um exército, não. Deus mandaria um anjo lá na região de Canaã, com a espada desembainhada, e fazia tchu, 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 matou todos os inimigos, pegaria seu povo, né, os 3, 4 milhões de pessoas, e diria: e aí, meu povo, a terra é de vocês. Deus podia fazer isso, não podia? Mas ele não fez. Ele não fez. Ele levantou Josué, que era um guerreiro, menino experiente, levantou Josué e falou: Josué, Moisés morreu e você agora é o líder. Você é quem vai fazer o povo entrar na terra prometida. E se prepara. O povo atravessou o Jordão, Deus fez um milagre, atravessaram a pé enxuto. Quando chegou do outro lado, olharam: enfim, estamos na terra prometida. E agora, vamos deitar na rede e tomar água de coco? Não. Agora é que começava o negócio sério. Agora era a hora, disse Deus: vocês vão conquistar cada pedacinho de terra
com a luta, a batalha de vocês. E lá vai o povo. Primeira cidade, Jericó, umas muralhas enormes. Segundo dizem os arqueólogos, a muralha era dupla. E uma era ligada à outra por casas, que eram construídas em cima da muralha, como, por exemplo, a casa de Raabe. Aquelas muralhas enormes. E aí o povo olha e diz assim, Deus, e agora? Vamos batalhar? Tem que batalhar. Deus podia chegar lá, soprar assim na muralha e ia cair tudo no chão. Mas Deus não fez. Eles tiveram que seguir todo o plano de Deus. 6 voltas durante 6 dias. No 7º dia, 7 voltas. Depois gritar, a muralha cair. Eles invadiam a cidade e conquistar a cidade, etc, etc. E assim foi com Jericó, depois com Ai, depois com mais outras 7 cidades. Foram conquistando. E Deus ia na frente. Inclusive, o próprio Senhor Jesus aparece ali, né, para ele, no capítulo 5, dizendo, eu sou o príncipe do exército de Deus, e eu estou aqui para, junto com vocês, lutar as batalhas. Então, o Senhor mandou o exército junto, mas não deu de mão beijada a terra prometida para o seu povo. Então, se nós queremos milagres de Deus, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos portas abertas para nós, se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, nós temos que correr atrás. Deus não vai dar nada de mão beijada para você e nem para mim, nós temos que correr atrás. Deus pode dar, tem hora que Ele dá, não é verdade? Tem hora que Ele dá. A gente nem merece e Ele dá, ou outras vezes a gente pede uma coisinha pequenininha, Ele dá mais, porque Ele é Pai, Ele sabe como fazer, mas de mão beijada Ele não vai dar. Nós precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor, a nossa vida espiritual, para que a plenitude do Espírito Santo tome conta da nossa vida e as coisas mudem para melhor, em nome de Jesus. Amém? Então é impossível ser transformado sem o hábito de se nutrir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz encarar os fatos da vida do ponto de vista de Deus. Até as tragédias, viu? Até as tragédias. De vez em quando acontece alguma coisa assim que a gente fica apavorado. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus tem o seu jeito, o seu modo e o seu tempo de agir. E quando nós estamos ligados com Deus, a gente não murmura, a gente não desespera, a gente só se apega mais ao Senhor para atravessar aquele vale de sombra de morte, aonde Ele permitiu que nós passássemos. Então, nossos processos mentais geram sentimentos que são mundanos e são carnais. Mas se nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós sentiremos o que o Espírito Santo sente. Mas não se apresse, porque o processo é gradativo. Reprogramar uma mente que está mal programada leva tempo, mas acontece. Então, a partir de hoje, tome a decisão de alimentar a sua alma, assim como você alimenta o seu corpo, em grandes doses da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, né, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, não é um livro comum. Por isso que eu digo para você, se você diz assim, mas eu não entendo nada do que eu leio, leia mesmo assim. Leia mesmo sem entender. Por quê? Porque Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra, ela tem um efeito maravilhoso na nossa vida. Então, a gente só precisa lê-la e deixar que o Espírito Santo use essa palavra para transformar o que precisa ser transformado na nossa vida. A Bíblia, ela é como um espelho. A gente acorda de manhã com os cabelos em pé, a gente nem sabe como a gente está, né? Acorda, principalmente mulher, acorda, né? A gente acorda horrorosa, né? Assim. Então a gente vai lá, chega lá no banheiro, olha no espelho, aí começa o processo, né? Lava o rosto e tal, arruma, né? Você já vai sair, já vai maquiando, arruma o cabelo, prende, quando sai toda linda. Por quê? Porque o espelho ajudou. A Bíblia é como um espelho. Você vai todo desgrenhado lá e começa a ler. Aí, à medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai mostrando para você, isso aqui está errado.
Aí você vai, corrige. O Espírito Santo vai, isso aqui está errado. Eu não estou andando desse jeito, eu preciso mudar. E as coisas vão acontecendo. Você vai mudando, as transformações vão acontecendo na sua vida, baseado na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. E, como vocês mineiros dizem, quando você assusta, você já é outra pessoa. Glória a Deus, né? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Pode trocar. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 4, 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação. Veja, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Quando você não cumpre isso aqui, por exemplo, só um exemplo que eu estou dando, você entristece o Espírito Santo de Deus. Se você diz assim, também não vou perdoar não, já entristeceu o Espírito Santo de Deus. Se você tem maldade no coração, entristeceu o Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa iracunda, você já entristeceu o Espírito Santo de Deus. Aí você diz assim, irmã, então o Espírito Santo já está triste dentro de mim. Está triste, então vamos alegrar ele hoje? Não é um bom dia para isso? Vamos mudar. Vamos sair daqui com vontade de mudar. Vamos sair daqui dispostos a transformar as áreas da nossa vida que não estão de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa deixar o Espírito Santo alegre conosco. Hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia que você pode pedir perdão ao Senhor dos seus pecados e começar uma nova vida daqui para frente. Vigiar, vai cair, vai, mas caiu, levanta. Sacode o pó do fracasso e continua. É assim que é a vida cristã. Não é cair, cair de novo e ficar lá deitado, não. Levanta, porque tudo que Satanás quer é que você caia e fique lá, choramingando porque caiu. Quem é mãe e pai aqui sabe, quando o filho pequenininho está andando e cai, está aprendendo a andar, geralmente fica meio trôpego assim, e cai. Quando ele cai, tem aqueles superprotetores que corre, levanta, dá beijinho. Eu não sou dessas, as minhas filhas hoje já são grandes, mas quando eram pequenas, caiu, hein? Tá podre ou está madura? Levanta, menina, levanta. Levanta, você consegue. E ficava, entendeu? Aí, vai, é assim mesmo. Aprende a andar e não cair. Então, a gente tem que aprender. Levantar, não é ficar, sabe? Sentada, deitada, meu Deus, caí de novo, o que será de mim, ó vida, ó azar. Isso aí é coisa de desenho animado antigo, do desenho do Lip Hard, A gente não, a gente é daqueles que cai sim, infelizmente a gente é passível de cair, mas a gente se levanta e a gente continua para a glória de Deus, amém? Essas atitudes entristecem o Espírito Santo e nós precisamos rever o nosso comportamento diário e ir consertando as nossas falhas, ok? Pode trocar. Muito bem, aqui o tópico 5 diz, não apague o Espírito Santo da sua vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, Nós apagamos o Espírito Santo quando nós não permitimos que ele haja com liberdade na nossa vida. Quando ele nos orienta o que nós devemos fazer, como nós estamos vendo aqui essa noite, e a gente não permite uma transformação, a gente não permite uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando isso acontece, nós estamos aos poucos apagando o Espírito Santo. O modo como nós nos comportamos diante dos desafios diários mostram isso. Se lá no seu serviço você tem atitudes que desagradam ao Espírito Santo, ele vai se apagando. Lá na sua família, você tem atitudes, na sua casa, você tem atitudes que desagradam ao Espírito Santo, ele vai se apagando. Então, talvez você esteja aqui hoje com a chama bem fraquinha, mas nessa noite é noite de concerto e o Senhor vai aumentar essa chama aí para que você seja uma labareda, em nome de Jesus. Amém?
Lembre-se que Deus está mais interessado em mudar você do que em mudar as circunstâncias da sua vida, tá? Deus está mais interessado em mudar você. Porque às vezes você fica, Senhor, resolve esse problema. Senhor, tira essa luta, tira esse empecilho. E às vezes Deus, na realidade, está trabalhando na sua paciência, está trabalhando na sua perseverança, está trabalhando numa série de coisas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Então, depois que tudo estiver pronto, aí o Senhor remove aquilo que está te perturbando. Mas enquanto você está passando por aquilo, ao invés de ficar perguntando, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Pergunte, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu estou precisando aprender? Às vezes você vê uma pessoa que te irrita. Senhor, essa pessoa me irrita. Qual é a parte que eu estou precisando aprender para que essa irritação não me alcance? Para que eu releve, para que eu deixe para lá? Será que eu estou precisando aprender a perdoar? Será que eu estou precisando aprender a ter mais paciência? Será que eu estou precisando aprender a respeitar o modo de ser da outra pessoa? O que é que está faltando em mim, porque essa pessoa me irrita tanto? Só de olhar para ela, eu já me irrito. Então, existem coisas que Deus não está interessado em tirar a pessoa do seu caminho. E às vezes, quando você diz assim, essa pessoa me irrita, eu vou lá para o outro lado. Deixa que lá no outro lado você vai encontrar uma pessoa igualzinha. Enquanto você não aprender a lidar com aquela situação, você vai ter que encarar situações semelhantes até que você aprenda. Essa é uma das estratégias de Deus em trabalhar na nossa vida. Então, nunca fuja de um problema. Encare-o olhando nos olhos e em nome de Jesus, para que você possa vencer e aprender. Amém? Quanto mais você se queixa, pior se sente e vai apagando o Espírito Santo. E ele não atua porque você não deixa. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Murmurou, murmurou, murmurou e acabou pagando com 38 anos de caminhada pelo deserto, sem contar aqueles que morreram e não chegaram a entrar na terra prometida. Ok? Então, o grande segredo, pode trocar. O grande segredo que nós temos aqui é a gratidão, tá? Nesse ponto. É a gratidão. Ao invés de a gente ficar reclamando, murmurando, resmungando das situações à nossa volta e, consequentemente, apagando, entristecendo e apagando o Espírito Santo de Deus, nós precisamos exercitar a gratidão, aprender a gratidão. Existem 2 tipos de gratidão. Dá mais 2 cliques aí, por favor. Não, lá atrás. Aí, mais um. Aí. Existe a gratidão natural e a gratidão sobrenatural. A gratidão natural é aquela gratidão que você está vendo Deus atuar, você está feliz com a atuação de Deus, então você agradece, né? O Senhor me abençoou, glória a Deus, estou aqui agradecendo ao Senhor porque o Senhor me abençoou. E a gratidão sobrenatural é aquela gratidão que você não consegue ver nenhuma rota de fuga, você não consegue ver nenhuma solução. Você olha e simplesmente a sua tendência é pensar que vai acontecer um desastre, vai acontecer uma tragédia. Esse negócio não vai se resolver, isso não tem solução. Mas você, que tem a plenitude do Espírito Santo, que está buscando ao Senhor, está lendo a palavra de Deus, você começa a ver que Deus grande que tem descrito aqui nessa palavra, então você diz assim, Senhor, eu não vejo saída, mas o Senhor pode. Por isso eu já te agradeço, porque eu tenho entregue nas tuas mãos esse problema, essa situação, essa pessoa. Não vejo saída, mas eu sei que o Senhor tem. Basta uma palavra tua para tudo mudar. Então, Senhor, eu já quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer. Seja lá o que for, eu já quero deixar aqui a minha gratidão. Quero cultivar um coração grato a ti. Isso é gratidão sobrenatural. Quando você não enxerga, mas você consegue agradecer. Você consegue enxergar que Deus é maior do que aquela circunstância, ou daquela pessoa que está te oprimindo, ou daquilo que está te fazendo sofrer. Deus é maior. Baseado nisso, você então agradece. Essa gratidão sobrenatural, você só consegue quando você já está vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus.
vivendo na carne, você não enxerga, reclama, murmura e acha que Deus é pequeno demais. E aí eu gosto daquela ilustração do menino que perguntou para o pai que tamanho era Deus, né? Ele estava no aeroporto. E perguntou que tamanho era Deus, e o pai falou para ele assim: você está vendo aquele aviãozinho lá em cima? Ele falou assim: é. Para algumas pessoas Deus é daquele tamanho, piquititinho assim, bem pequenininho. Mas aí o avião veio e pousou. Quando pousou era aquele Boeing imenso. E o menino falou: mas como ele é grandão. Eu falei: pois é, quanto mais perto a gente está de Deus, maior Deus se mostra, mais sobrenatural a gente vê, mais milagres acontecem, porque a nossa fé é num Deus grande e não num Deus pequenininho que está lá longe. Tudo depende da distância que nós estamos de Deus para ver as coisas acontecerem na nossa vida. E concluindo, pode passar agora, estamos chegando aqui na conclusão. Concentre-se na alegria nos primeiros 15 minutos do seu dia. Tá? Falei para vocês que a gente ia embora daqui com lição de casa hoje. Então, concentre-se na alegria nos primeiros 15 minutos do seu dia. A primeira coisa que você faz pela manhã vai estabelecer o padrão emocional de todo o seu dia. Então, comece o seu dia buscando a Deus. Comece o seu dia colocando Deus na frente. Quando você abrir os seus olhos de manhã, exercite não dizer: meu Deus, hoje é segunda-feira. Ai, que droga, vai começar tudo de novo. Não faça isso. Abra os olhos, você vai começar a perceber uma coisa muito interessante. Você vai abrir os olhos e o Espírito Santo vai colocar um louvor no seu coração. Um louvor que você não estava nem pensando. Claro, você estava dormindo, não podia estar pensando mesmo. Só se estivesse sonhando. Mas aquela coisa assim, um louvor que nem faz tempo que você não canta. A primeira coisa, você vai acordar e o teu espírito vai estar cantando ao Senhor. Você vai experimentar isso. Depois você vai agradecer a Deus porque você está vivo. Que a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então você vai ver que a misericórdia e o amor do Senhor se renovou na sua vida naquele dia. Você tem desafios pela frente? Tem. Vai ter conta para pagar, vai ter trabalho para fazer, o problema para enfrentar, mas o Senhor vai na sua frente. E aí você vai levantar, vai fazer sua higiene, e eu sei que de repente você está com o horário apertadinho, mas não saia de casa sem falar com o Senhor e ler pelo menos um versículo da Bíblia. Não saia, proteja-se, não saia de casa sem abrir sua Bíblia e ler pelo menos um versículo bíblico e dizer: Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos. 5 minutos que você gaste, não é muita coisa, né? Você pode colocar o relógio para despertar 5 minutos antes. E aí 1 minuto você ora, 1 minuto, até sobra tempo, 1 minuto ora, 1 minuto agradece, 1 minuto lê a Bíblia, 1 minuto, sobrando tempo em 5 minutos. Então, faça isso todos os dias. Não saia de casa desprotegido, busque a proteção do Senhor, tá? E aí, você vai acionar, com isso, você aciona o software da alegria na sua vida, tá? E aí, a pergunta que não quer calar é: como é que você começa o seu dia? Tem gente que começa o dia escutando aqueles noticiários, né? Da Record, da Globo, da Bandeirantes, e começa, aí vai, mataram 5, a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, morreu 10, massacrado lá, e o estuprador que foi preso, e o vizinho que matou o outro, o ex-marido que arrancou a cabeça da mulher. Como é que a pessoa quer passar o dia? Me conta, na plenitude do Espírito Santo? É uma questão de lógica, gente. É uma questão de lógica. Ou abre um olho, o outro ainda está grudado, mas já está aqui, ó, olhando, né? Esse é um outro problema da gente. É um outro problema. E eu gosto de mencionar uma fala do pastor Josué Gonçalves, que numa live que ele fez com o pastor Jeremias, ele falou assim: a primeira coisa que eu faço de manhã é ler minha Bíblia e orar ao Senhor, porque a primeira voz que eu quero ouvir no meu dia é a voz do meu Senhor. Eu achei muito lindo isso, e eu tenho tentado tomar para a minha vida essa lição, que eu achei muito boa. A primeira voz que eu quero é a voz do meu Senhor. Então, eu acordo e procuro fazer isso, né? Essa é uma prática que eu tenho tentado fazer, e graças a Deus tenho tido
Já mais do que 50% de sucesso, louvado seja Deus, não para minha glória, mas porque Deus é bom, né? Então, tem algumas perguntas, pode colocar agora as perguntas lá. Algumas perguntas que você poderia responder aí, ó. O que é que eu poderia ler, ver ou ouvir ao acordar? O que é que eu deveria evitar ler, ver ou ouvir? Como poderia me preparar para este momento na noite anterior? O que eu poderia dizer a mim mesmo ou a mim mesma ao acordar? Como eu poderia intensificar um espírito grato ao acordar? De que maneira posso iniciar ou incluir a oração e a Bíblia no início do meu dia? Essas são algumas perguntas que a gente faz para você, para que você possa começar a ter um começo de dia bom, feliz, abençoado e continuar esse dia em comunhão com o Senhor. Agora, preste atenção, você não vai sair daqui hoje completamente transformado, viu? Vou sair daqui hoje, agora já sou uma nova pessoa. Não, você vai sair daqui com ferramentas. Como eu falei aqui, tudo que foi falado, né, de acordo com a sua vida, você vai sair daqui com ferramentas, para que você coloque em prática. Partiu daqui para fora, é você e Deus, e o Espírito Santo vai estar aí te orientando. Então, saia daqui com disposição de mudar, com disposição de começar uma nova etapa na sua vida espiritual, ok? Tem um versículo aí que eu gostaria de ler junto com vocês. Pode colocar, por favor? Dá para todo mundo ler? Dá? Então vamos ler juntos esse versículo? 1, 2, 3. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha o que Deus quer fazer com você. Colocar uma pedra em tudo que aconteceu até aqui e começar algo novo na sua vida. Deus quer que você viva algo novo de hoje em diante. Então, o que você precisa na realidade, eu trouxe aqui um elástico, que eu gosto de ilustrar isso aqui. Acho que eu não ilustrei isso aqui ainda para vocês, né? É como se cada um de nós, quando recebemos Jesus no nosso coração, é como se todos nós ganhássemos um elástico, isso aqui simbolizando a nossa fé. Cada um de nós, todos nós que temos Jesus no coração, recebemos isso aqui, é fé. Isso aqui é fé. Eu posso viver 30 anos dentro da igreja com essa fé, deste tamanho, desse jeitinho. Oh, Senhor, te agradeço pela minha salvação, vim para a igreja, trazer minha Bíblia, ler a Bíblia, dar meu dízimo, dar minha oferta, ser crente. 30 anos desse jeito. Mas eu também posso começar a exercitar a minha fé. A minha fé, eu vou perceber que ela cresce. Isso aqui, se eu puxar demais, vai arrebentar, né? Vai doer minha mão. Mas a gente sabe que a fé, ela não tem limite. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos trocar um monte de lugar. Ora, a gente nem precisa disso, muito menos já deixa a gente feliz, né? Então, o que a gente precisa é exercitar a nossa fé. Não nos acomodarmos a dizer, eu tenho fé, você tem fé, eu tenho fé. Todo mundo tem fé, mas uma fé exercitada, uma fé, porque à medida que você vai exercitando a sua fé, você vai buscando coisas que estão fora do padrão humano. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, de repente, você não consegue ver aquilo que você deseja, mas você está orando e você crê no Deus que está pertinho de você, que Ele é poderoso para fazer. Isso é fé, é exercício de fé. Então, a partir de hoje, você precisa começar a ver quais as coisas que eu quero para a minha vida. É bom você nem comentar com algumas pessoas que tem gente que vai rir na sua cara. O quê? Você quer isso? Como uma vez falaram para mim, só se você morrer e ressuscitar para você conseguir isso. Mas a pessoa viveu o suficiente para ver eu conseguir, né? Viveu o suficiente para ver eu conseguir. Então é assim, gente. Às vezes é bom nem falar, porque as pessoas vão rir e até desanimar a gente. Então a gente escreve num papel, guarda dentro da Bíblia, apresenta diante do Senhor e diz, Senhor, aos homens isso é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Então eu quero confiar no Senhor. Isso é exercício de fé. Para de ficar dizendo que tem fé e comece a exercitar a sua fé.
porque ela não tem limite. Deus vai honrar a sua fé uma vez que você começar a exercitá-la. Amém, queridos? Vamos orar? Nessa oração, vamos ficar de pé um pouquinho, que vocês estão sentados há bastante tempo. Nessa oração, queria que você se colocasse diante do Senhor agora. Eu não sei em qual parte desses itens que a gente falou aqui, esses tópicos que a gente abordou, eu não sei qual deles falou ao seu coração, que é a necessidade que você tem. Seja qual for, apresente ao Senhor agora, porque o Senhor está presente neste lugar nessa noite. O Senhor está presente aqui, e Ele está presente para fazer milagres acontecer. Amém? O Senhor está presente para fazer milagres acontecer. O que você precisa é mudar a sua postura. Chega de ser crente religioso. Você precisa ser crente comprometido com Deus e com a sua palavra, para que o sobrenatural de Deus comece a acontecer na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor com a fé que nós temos, Pai. Ela não é muito grande ainda, mas nós queremos, Senhor, exercitar a nossa fé, porque nós queremos receber, Pai, a plenitude do Teu Espírito Santo. Senhor, nos dá graça para que nós façamos da plenitude do Espírito Santo uma prioridade na nossa vida, Pai. Nos ajuda a querer, dá-nos sede, fome e sede de Ti. Nós queremos desejar essa plenitude como algo de maior importância na nossa vida. Senhor, aguça a nossa sensibilidade com relação ao pecado. Não nos deixa ficar brincando com o pecado, mas que nós tratemos seriamente, confessando o nosso pecado diante do Senhor e abandonando, para que o Teu Espírito não se entristeça dentro de nós, para que o Teu Espírito não se apague dentro de nós. Senhor, que nós cultivemos um espírito grato a Ti, Pai, que quando nós acordarmos todas as manhãs, nós possamos ouvir o canto do Senhor dentro do nosso coração, no nosso espírito, no nosso interior, e que nós possamos começar o nosso dia lendo a Tua palavra, orando ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso dia, para que o Teu nome seja glorificado, que cada dia nós busquemos diante do Senhor o nosso maná diário, para que aquela graça para atravessarmos aquele dia seja derramada sobre nós, que nós vençamos as tentações, nós vençamos o mundo, o diabo, a carne, e sejamos mais que vencedores em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que estão fraquejando, que não estão conseguindo vencer, que eles possam ir até o pé da cruz neste momento, e que pelo poder do sangue de Cristo eles possam receber força para caminhar no deserto da vida e serem vencedores em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Amém.